Oi para todo mundo, falando sobre a Parashá em português com Rabino Roni Hadid, Rabino Meir Kalmos. Rabino Meir Kalmos. A gente vai falar hoje um pouco, estamos na Parashá de Vairá. Parashá de Vairá, Deus fala, o Rabino terminou a Parashá anterior com palavras duras para Deus, que é uma sugiá, né? Um tema à parte, vai conversar como Moshe Rabbeinu teve a ousadia de falar com Deus, da maneira como ele falou, né? Por que você me mandou? Desde que eu cheguei aqui está todo mundo sofrendo mais ainda, não estou entendendo, a situação está terrível. Sim. E depois dessas palavras duras que foram ditas de Moshe Rabbeinu para Kadosh Baruch Hu, até tal ponto que o Rashi traz que ele só não recebeu o castigo porque ele estava interessado no bem-estar do povo de Israel. Deus dá uma resposta para ele e diz, fica tranquilo, eu escutei o que o povo de Israel está sofrendo, eu estou entendendo a situação. Diga para o povo de Israel, eu sou o seu Deus, eu vou tirar vocês do sofrimento de Mitzrayim, eu vou salvar vocês do trabalho, eu vou salvar vocês com uma mão forte, com milagres grandes, eu vou pegar vocês para ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus daqui para diante. Tem outro passuco que fala também Avadayim, né? Avadayim quer dizer, eles são os meus escravos. Sim. Ou seja, como quem dizendo, eu vou tirar vocês da escravidão do Egito e trazer vocês, povo de Israel, para serem meus escravos. Sim. Diria uma pessoa que lê esses psukim, né? Ele diria, eu não estou entendendo, o que a gente lucrou com essa história no final das contas, né? Por um lado, a gente foi libertado do Egito, da escravidão do Egito. Por outro lado, a gente entrou numa escravidão talvez maior ainda, né? A gente sabe que a religião judaica é ao contrário de outras religiões que cada um conhece aqui dos nossos telespectadores. Tem religiões que não exigem nada de você, praticamente nada. Você pode acordar de manhã, fazer o que você quiser, uma vez por semana, se você quiser, você pode rezar, ou pode fazer, faça, não faça. O importante é o amor, é a paz entre os povos, é ficar numa boa. Se você pode trabalhar Deus na praia, trabalha na praia também, etc. E ao contrário disso, o judaísmo é uma religião opressora. Eu vou dizer de maneira só para opressora, como quem dizendo só para não larga do teu pé. Você acorda de manhã, Netilat Yadayim do lado da cama. Eu vou contar uma história interessante, já que da Netilat Yadayim, né? Já que eu me lembrei, é o mesmo assunto ainda, né? Antes de sair aqui de Israel, uma vez eu fui dar uma palestra. Fui fazer um Shabbat na Espanha, numa ilha que chama Palma de Maiorca. Conhece? E eu fui dar uma palestra lá. Antes de sair daqui de Israel, eu pedi uma brachá de um grande rabino aqui de Israel, que chama Rav Yitzhak Kuhlman, que é um dos rabinos da Badat, da Ida Haredit aqui de Israel. E eu falei para ele, o que eu tenho que falar para eles? É uma turma que está afastadíssima do judaísmo. Uma parte está se convertendo por dúvida também, que talvez eles são judeus antigos também. É uma história muito complicada lá. O que eu falo para eles? O que é mais importante falar para eles? Eu pensei que ele ia fala sobre as bases do judaísmo, sobre o Shabat, sobre sei lá. Ele me falou assim, fala para eles que é muito importante quando você acorda de manhã, não dar 3 passos antes de lavar as mãos e fazer Netilat Yadayim. Falei, isso que é o mais importante falar para ele? Ele falou, é importantíssimo. Ele falou, ele sempre me fala isso, né? Lavar as mãos antes de... na religião judaica, a gente prepara uma bacia se fala? Não sei como. Coloca uma natlá, que se chama, né, uma caneca, e lava as mãos antes de colocar os pés no chão. A gente começa o dia, já começa a moderna, ele fala, obrigado meu Deus, lava as mãos, e você começa já trabalhando. Sim. E eu dei a palestra lá durante o Shabbat todo, né, quando estava para terminar a palestra, o dia, eu me lembrei que o Rabino falou. Eu falei, olha, a gente falou muitas coisas importantes, eu me comprometi com o Rabino em Israel para falar uma coisa para vocês. Eu sei que parece estranho o que eu vou falar, mas eu vou falar o que ele me falou, né? É importantíssimo fazer Netilat Yadayim de manhã. E como se faz isso? Prepara uma caneca com uma bacia e tudo. E depois da palestra, chegou uma mulher lá, que já se converteu. Naquela época ela estava em conversão, por dúvida que a mãe dela é judia. E com lágrimas nos olhos. Aí eu falei para ela, tá tudo em ordem? Ela falou, quem foi esse rabino que falou para vocês isso, né? Eu falei, um rabino em Israel, né? Ela falou, não. Eu vou te falar uma coisa. Ele falou, a gente estudou, eu e meu marido, a gente abre todo dia de manhã, a gente começa o dia, a gente estuda o Shulchan Aruch, né, as leis, o Código de Leis Judaico, e a gente passa todo dia por uma halachá. Sim. Essa semana a gente abriu essa halachá, que está escrito que você não pode dar 3 passos de manhã sem lavar as mãos antes. E a gente está, alguns dias, eu e meu marido, discutindo como se faz isso, sem colocar
como se fala, uma torneira do lado da tua cama. Como você faz isso? Você chegou a hora como se fosse uma resposta para as nossas dúvidas. Sim. Quer dizer, mais uma vez, a gente vê daqui, né, que um judeu começa o dia já... Como você vai amarrar o sapato? O primeiro direito, o primeiro esquerdo? Quem você vai amarrar? Quem você vai tirar? Como você vai se vestir? Como você vai dividir o teu dia? É uma escravidão. É uma escravidão muito grande. E o que a gente lucrou então com essa escravidão nova? O que saiu disso tudo? O povo de Israel às vezes fala, né? Talvez vale a pena voltar para o Egito. No Egito a gente tinha liberdade, a gente comia tudo o que a gente queria, a gente fazia o que a gente quisia. Exatamente. O que a gente lucrou com essa nova escravidão? Sim. A verdade é que mesmo filósofos já dizem que não existe liberdade, que liberdade é um conceito ilusório. Que o homem está sempre subjugado por algum sistema que ele está, ou interno, externo, ele pode estar subjugado por inclinações dele. A gente pode pegar um exemplo mais extremo. O exemplo mais extremo é, vamos dizer, uma pessoa, Deus me livre, que ela é viciada em algum tipo de tóxico. Ela tem uma dependência química. E você fala para ela que, escuta, nessa sala aqui agora está escondido que você está dependente. Ele vai entrar aqui e vai começar, cadê a coisa? Ele não é uma pessoa livre, ele é um escravo completo daquela substância. Então ele pode achar que ele é livre, porque ele pode usar ela quando ele quer, mas ele é um escravo daquela substância. Então, escravidão é uma coisa muito pesada. E o que é então a escravidão judaica? Que é uma escravidão, porque, na verdade, a gente passou de um soberano para outro, de um dono para outro, do faraó, passamos para as mãos, como você falou, de Akadosh Baruch Hu, li Am Yisrael Avadim, de mim, Am Yisrael são escravos. Que escravidão é essa? E qual é a natureza dessa escravidão? Que liberdade, que esperança tem nossa de ser escravos de Deus? O que a gente ganha com isso? O que tem de bom nisso? O homem quer ser feliz, a gente está buscando a felicidade. Como você pode, por um lado, querer obrigar alguém a alguma coisa? Obrigar alguém, subjugar, ela está subjugada. É o maior paradoxo que tem. E por outro lado, você você quer que ela seja livre, que ela seja feliz. Então, os sábios já falaram sobre esse assunto. Isso já foi até trazido, por exemplo, nas tábuas da lei. Quando Moshe fala sobre isso, ele usa o termo Harut al-Luchot, as mitzvot que estão gravadas, cravado, né? Cravado ou de gravação, igual você engrava uma coisa, ela está marcada lá, e os sábios já fazem um tipo de jogo de palavras. Al-Tikri Harut, ela Herut. Você não cravado chama... e sim libertado. Harut e Herut é uma brincadeira com as palavras. Não leia que elas estão engravadas, que elas estão cravadas lá, e sim que elas estão libertas. As palavras estão libertas na tábua. O que quer dizer que elas estão libertas na tábua? Que essas palavras vão libertar você. Quer dizer, essas mitzvot, é o maior paradoxo que a gente pode imaginar, esses mandamentos, eles vão trazer você a verdadeira liberdade. Lama, eles falam, eles vão livrar você do teu lado mal. O que significa isso? Como entender isso? Então, para isso a gente tem que entender o termo liberdade, que é um pouco idiomático para português, dizer que tem dois termos para liberdade em hebraico. Existe em hebraico o termo Hofesh e tem o termo Herut. As crianças Hofesh seria liberdade propriamente dita, é que a gente conhece. O Hofesh, por exemplo... Hofesh é livre, né? Hofesh Hagadol. É você... Herut é liberdade, uma coisa assim. E como a gente pode entender? O Hofesh seria a liberdade de você fazer o que você quer. Eu quero ter liberdade de fazer o que eu quero. Eu quero agora levantar esse copo. Consegui, levantei. Eu fiz isso. Isso é liberdade de fazer o que você quer. Isso é o Hofesh. Agora tem Herut. Herut é um conceito um pouco mais sofisticado de liberdade. Não é a liberdade simples, essa quase que infantil, de você poder fazer o que você quer. É você fazer o que você acha certo. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu acho certo. O que quer dizer eu ter a liberdade? Muitas vezes eu quero fazer uma coisa que é certa, mas eu posso não estar livre para fazer ela. Eu posso estar com algum tipo de ou preconceito, ou algum tipo de inclinação, ou vergonha, ou pressão social, ou uma inclinação interna, ou um mau hábito que não vai deixar eu acordar cedo para rezar, ou coisa assim. E eu ter a liberdade de poder fazer o que é certo, eu fazer esse exercício de fazer o que é certo, essa seria a liberdade da Herut. Tanto é que entre os sábios, um dos grandes slogans... A liberdade prática, né? Eu posso botar na prática a minha liberdade. Eu posso fazer o que eu acho que é certo. É isso que os sábios sempre dizem, Ein ben chorin elamin shosek betorá. O verdadeiro livre é aquele que se ocupa com a Torá. Está se usando aqui o termo ben chorin.
o Herut, não a Hofesh, não é o Hofshi, é o Ben Horin, é o Herut. Eu tenho essa liberdade que vai me trazer para a verdadeira felicidade. Por quê? Que felicidade está sendo prometida àquele que está fazendo exercício desse lado de Ben Horim, dessa liberdade mais sofisticada de fazer o que é certo, ou o que é ético, ou o que é a verdade interna dele. Porque a nossa felicidade, as pessoas hoje em dia, a gente já abordou de certa maneira esse tema, que felicidade é diferente de prazer. Prazer é uma coisa que eu tenho momentânea depois que eu usei a minha liberdade de fazer o que eu quero. Eu estou com sede, eu bebo água, pronto, fiz o que eu quero, e esse prazer que eu tive agora de beber água me saciou e ele foi embora, esse prazer já se dissipou. E as pessoas toda hora ficam buscando prazeres, achando que isso vai dar para eles a felicidade. A felicidade não está nessa condição. A felicidade está em outro lugar. A felicidade está naquele momento que eu tenho aquele sentimento de ter feito o que é o certo. Em simcha ela bekiu mitzvah. Em hebraico tem mais uma palavra que brinca com isso, que é a palavra em hebraico meushar, que é feliz. Vem da palavra também de ishur, ou seja, como você traduzia isso? Licença, autorização. Ele está autorizado. Autorizado com quem? Com você mesmo. Sim. Uma pessoa que está meushar, que ela está feliz, uma pessoa que se autoriza e se tem uma posição que ela está feliz intelectualmente, que nem você falou, com o que ela faz. Ela sente que ela coloca em prática o que ela acha que é certo ser feito. E ela chega na felicidade. Por quê? Porque a gente tem uma consciência interna. E muitas vezes a gente apaga um pouco essa consciência interna, mas quando a gente está bem com a nossa consciência interna, a gente chega numa felicidade verdadeira. E isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente está, por exemplo, seguindo na vida os objetivos que a gente acha certo seguir, e ele está indo em encontro com a nossa verdade interna, então a gente chega a uma verdadeira felicidade. Esse estado satisfatório. Que o Hassidim chamam de Simchat da Mitzvah. O que é a Simchat da Mitzvah? É que eu fiz a Mitzvah, eu estou bem comigo mesmo, e é aquela felicidade que todo mundo sabe, quando você está bem com você mesmo, que o mundo pode estar falando o que for, mas você está bem com você mesmo, e isso é importante, que a consciência é mais importante do que qualquer coisa. Eu sinto que eu fiz uma coisa com sentido, como um sentido da minha vida. Exato. E isso mostra que não tem paradoxo. Que quando Deus fala, então, o que a gente falou antes, que eu tirei vocês de toda a opressão egípcia, e como foi falado aqui... Não a opressão física, essa opressão espiritual que eles estavam também. Eu vou redimir vocês. Mas eu vou ser vocês Leluim. Isso que eu vou ser Deus de vocês é para vocês poderem fazer o certo. E o certo é servir a mim no sentido do que é servir a mim. A gente também já falou disso, que não é servir um Deus opressor, é servir um Deus de amor, é um Deus que respeita a liberdade, é um Deus que respeita as coisas boas, que é um Deus ético. Como a Torá diz, né? Kilot davar rek umikem. Não é uma coisa vazia de vocês. Eu não estou ordenando uma coisa, vocês levarem uma pedra de um lado da montanha para o outro, quando não tem sentido. Então, com isso vocês vão ter uma vida, é uma parte de vocês. É algo significativo. É algo significativo. É um significativo ético é o sentido de vocês, é o que vocês procuram fazer, o que a tua alma está necessitando, o que é feita no mundo. E você está de encontro à sua alma, sim. Você está indo a favor da alma, fazendo o que é certo fazer. Então, essa opressão não existe. Nesse ponto. Isso que a Torá diz também, os Chachamim falam, né, que a pessoa que não tem a Torá, ela não é só um escravo, ela é escravo do escravo. Porque os maus instintos são escravo de Deus. Sim. O mau instinto é uma força que Deus colocou no mundo, um escravo de Deus, que vem servir, que nem a gente falou na última conversa, vem servir a pessoa para poder se elevar, para poder se desenvolver. Se você trabalha os teus maus instintos, você é um escravo do escravo. Boa, você já foi colocado numa posição mais baixa ainda do que um escravo. E esse é o plano divino. O plano divino é que você realmente possa usar esse lado e poder chegar a servir a Deus e chegar na felicidade verdadeira. O que eu acrescentaria também, que eu acho importante nisso também, que para poder chegar num livre-arbítrio realmente de posição, para poder sentir isso, e não estar aberto a lavagens cerebrais do mundo, que nem se falou, não tem pessoa que está livre hoje em dia, cada um tem suas influências ideológicas, espirituais e religiosas também. Não existe outra maneira tão boa como estudar.
E eu encontrei outro dia um rapaz que ele vinha visitar a gente em Shabbat em casa, um rapaz que não guardava, não é um rapaz religioso. E hoje em dia ele estuda numa yeshiva metade do dia, um advogado, um cara sério. E ele me falou, sabe que você me influenciou muito na minha tshuvah, né? Eu falei, por quê? Foi uma coisa que ele sempre falou que me entrou muito sério na minha cabeça. Eu falei, o quê? Teve um determinado momento na discussão com você, que você falou pra mim, não dá pra discutir com você não sabe nada. Você nunca estudou, você não tem ideia do que é judaísmo, como eu posso discutir com você sobre o que é judaísmo? Vai estudar, depois a gente discute. Ele falou, naquele momento eu me feri muito quando você falou isso, como quem dizendo que eu não sei judaísmo? Eu sou judeu, eu nasci como judeu. Mas depois eu descobri, comecei a pensar, e eu descobri o quanto eu não sabia realmente o que é judaísmo. Quanto mais você procura e estuda judaísmo, mais você tem o livre-arbítrio e a liberdade de escolha para poder escolher se realmente esse caminho é o caminho que me dá liberdade de expressão da minha alma, que nem a gente está falando o tempo todo. Por isso que quando a gente conversa aqui, a gente deixa os livros abertos, pelo menos a gente fica perto dos livros. Fica perto do... Isso ajuda um pouco. Ok, então que seja uma grande liberdade para todo mundo, um Shabbat Shalom, com Bessorot Tovot, boas notícias. Bessorot Tovot.